E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar um sentimento revirado, mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Salve, Brasil! Isso é para você, Marco Archer Moreira, brasileiro executado na Indonésia, de 53 anos. Tem mais um vindo aí, Rodrigo Muxfeld Goulart, de 39 anos, está previsto para mês que vem. Além dele, do Brasil, foi executado um da Indonésia e mais outros estrangeiros. A Indonésia soberana, né? Um país tão delicado com a raça humana, em tantos sentidos. Eu que trabalho para a ONU, que estou com vocês toda semana, como neurocientista, que trabalho para a Polícia Civil de São Paulo, na inteligência, de ajudar esses homens que lutam para a gente combater a violência, para a gente lidar com as injustiças. Ninguém aqui está a favor da violência nem da droga, mas lá eles também executaram um holandês, 2 nigerianos e um vietnamita. E eu vim aqui com profundo pesar, assim como a presidente Dilma, que foi irretocável. Vocês sabem que eu sou mais para coxinha do que para petista e que não gosto do posicionamento político, mas a presidente do país foi absolutamente irretocável no discurso dela e no telefonema que ela deu pedindo clemência. Eu queria ponderar, vendo vários posts na internet, de que, olha, o traficante, quantas mães sofrem por conta do traficante e dos erros. E aí a minha irmã Karen fez um post engraçado, que dizendo, puxa vida, e se o Marco Archer tivesse desviado milhões de dólares, se ele tivesse xingado a mãe do Papa, e se ele tivesse dado um tiro em alguém no ponto de ônibus no Rio de Janeiro, e se ele tivesse tantos desses problemas que a gente tem aí, a gente começa com a competição de miséria, com as injustiças umas justificando as outras, e perde a noção do essencial, dos valores universais da vida. A pena de morte, em detrimento da discussão calorosa ou espiritual de quem tem o direito à vida, e mesmo uma pessoa que tem errado, tirando a vida de alguém, como disse o Dalai Lama anos atrás na Austrália, numa apresentação dele lá, o ato não é perdoável, mas a pessoa é perdoável. Isso é importante para a sua vida, isso não é importante só para os criminosos, porque não ter a compaixão, ou pior, pelo pedido da Dilma, clemência com os erros, é não dar uma chance à regeneração. E essa sociedade que está aí, você ajuda a fazer, eu ajudo a fazer. A drogadição, a violência, os destemperos dessa sociedade, eles não estão isolados, eles estão num esquema todo. Num dos meus 4 livros, que é o Sobreviver, Instinto de Vencedor, no 8º portal, eu menciono Hans Sale, que foi o primeiro cara que nominou, estou falando de 1939, um especialista em química e biologia, um sujeito super diferente. Ele deu um nome ao estresse. Fazendo testes no corpo humano, se descobre que várias doenças se manifestam de acordo com mudanças impostas ao organismo. É o excesso de mudanças e não de energias contrárias ou obstáculos ou inimigos que faz as pessoas adoecerem por estresse, somatizarem. Anos depois ele chamou de strain e não estresse. Ele disse que devia ter dado o nome de esforço e não estresse, como algo que é contrário para esse fenômeno. Porque o resultado da pesquisa do Hans é de que a síndrome de adaptação em massa, SAG, ou em inglês SGA, Syndrome of General Adaptation, síndrome de adaptação geral, que faz as pessoas adoecerem, a sociedade está doente. E essa síndrome tem 3 consequências notáveis, segundo ele e segundo os últimos 50 anos. A adicção, a agressão e a depressão. O que faz? Com a depressão, a gente dá um Prozac para a humanidade.
Porque as pessoas estão se deprimindo. Ou você não conhece ninguém que suicidou recentemente, você não conhece ninguém em depressão, você não tem nenhum problema na sua família dessa forte tristeza e depressão e dificuldade de achar caminhos que a nossa sociedade está impingindo ou impondo a todos nós. A adicção, onde vem a drogadição e vem a execução sumária do Archer, um brasileiro que estava ali pedindo, eu quero voltar para o meu país, eu estou há 11 anos preso, eu paguei por esse crime, eu acho que está errado, eu quero falar com outros que a droga não é um caminho, que não devem ir por aí, porque se acaba preso ou morto, pois ele foi preso e morto. Ou a agressão, né? Malversaram aí o Papa que falou do soco, falaram que, né? Mas a verdade é que o Papa estava dando um exemplo com um amigo dele do lado, dizendo, olha, você não deve provocar, não é? Os outros, porque se xingar minha mãe eu te dou um soco, brincando com o melhor amigo dele, uma forma de dizer, olha, quando a gente provoca é esperado uma reação. E sobre o humor, então diz a Karen, minha irmã, né, e se o Asher tivesse feito uma charge contra Maomé, ou tivesse dado um tiro em alguém que estava no ponto do ônibus no Rio de Janeiro, ou desviado milhões de dólares como um monte de político está fazendo, ou tivesse xingado a mãe do Papa. A questão que eu quero chamar a sua atenção não é a gravidade do crime, porque está certo o Dalai Lama, os crimes não são perdoáveis, as pessoas são. A regeneração da sociedade depende desse caminho de regeneração. Bom, tudo bem, a gente dá um Prozac para a humanidade, a gente metralha todas as pessoas criminosas, todas as pessoas que erram, inclusive nós mesmos, porque atira a primeira pedra, você não tem pecado não? Não tem nada em você para perdoar, que merece uma clemência, que merece uma segunda chance, que merece a sua possibilidade de se recuperar. E quem é a Indonésia como país estrangeiro para colocar os caras de outros países no paredão e fuzilar? Você nunca ouviu falar numa briga que, olha, conta até 5, dorme, sleep on it, dorme uma noite, vê como é que você lida com outra abordagem no dia seguinte. Então, eu acho até que no calor da briga, ou no calor da ira, ou na luta armada na rua, e a gente vê a polícia passando por isso todo o tempo, e na luta armada contra pessoas cruéis, a gente tem que conseguir prender o cara. Agora, o cara está preso, e o cara fica preso 11 anos. E você, de caso pensado friamente, amarrar uma pessoa com outras 8 ou 12, com metralhadoras e fuzilar, inclusive com balas diferentes, nem todos estão carregados, para ninguém que está atirando se sentir culpado pela morte. Se o sujeito não morrer, você vai lá e dá um tiro de misericórdia na cabeça dele. Essa pena de morte, essa pena capital, como disse também a autoridade holandesa, que teve um holandês executado junto com o nosso brasileiro, o primeiro brasileiro na história executado por pena de morte, na história recente, e não por guerra. A gente ainda tem pena de morte na nossa Constituição, mas se estiver em guerra, a autoridade holandesa disse, é uma vergonha, é uma afronta à dignidade e à integridade humana. E está certíssima, Dilma, presidente, meu respeito. Pedir clemência, respeito a soberania da Indonésia, compreendo a gravidade dos crimes que cometeu o Marco Moreira, nosso Archer, mas peço como mãe, como chefe da nação e como um pedido humanitarista, sobretudo, clemência, dê uma segunda chance, manda ele para o país dele, aqui não tem pena de morte, ele vai cumprir pena na prisão. É muito lamentável, é muito sofrível, é muito triste. É muito triste. E aqueles que dizem, olha, tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas eu quero mais, é bandido morto, bom é bandido morto. Tem que acabar com essa raça toda. Bom, nós temos que acabar com a humanidade, porque a depressão, a adicção e a agressão estão na sua casa, lamento informar. Ela pode ser na bebida, ela pode ser com vícios mais leves, e ela precisa de regeneração, precisa de um outro modelo dessa sociedade que nós estamos construindo. O Marco Archer Cardoso Moreira, ele é um reflexo da sociedade que nós fazemos. E a gente tem que transformar essa sociedade. Não dá para dar Prozac para a humanidade nem pôr todo mundo no paredão, porque isso aumenta. A ONU, há 25 anos atrás, fez uma meta de terminar com as drogas no mundo em 25 anos. Aumentou 30%. Desculpe, só por uma única razão não funciona. Agora, a minha comoção é porque um brasileiro foi executado. É um fim trágico, absolutamente injusto. Eu trabalhei para a ONU, vi o que a Indonésia fez no Timor-Leste, que fala o português, que é um país irmão. A violência, a crueldade da Indonésia quanto aos interesses dela.
a coloca realmente, está certíssimo, a nossa relação com esse país está abalada e ficará mais abalada. Eu que sempre levei grupos a baile, lamento, sinto muitíssimo, porque baile é diferente, mas também foi dominado pela Indonésia na força bruta que os representa. E é muito, muito triste uma pessoa não ter uma segunda chance. Eu peço que a presidente e que o Brasil faça toda a costura possível, usando de força comercial, usando de instituições internacionais, pelos valores universais humanos. E pouco importa a gravidade do crime, até aquele que mata merece a possibilidade de se regenerar e de ser preso, e ficar longe, mas de ter um trato com a integridade e a dignidade humana. Não está longe de ser alguém da sua família, não está longe de ser você que não tem uma segunda chance. E a gente julga os outros, a gente vai acabar julgando a si mesmo. Quem fala quero mais é que morra, eu não respeito essa opinião, eu temo essa opinião pela nossa vida. Que essa gente toda faça algo pelo Rodrigo, que aos 39 anos está no corredor da morte para fevereiro. Isso não pode continuar acontecendo. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso o seu destino e faço das lembranças um lugar seguro. Beijo, Brasil.